Terminei a análise, finalmente chegou a hora então de botar tudo que eu encontrei, todos os meus resultados no papel, ou melhor, no computador. Então, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre como está sendo esse processo então de estruturar a escrita. Eu não escrevo tudo numa tacada só, né? Muita gente fala comigo assim, nossa, mas como é que você escreve? Eu sempre digo que é aquela ilusão de que agora eu vou sentar, vou me inspirar e vou sair escrevendo. Pelo menos para mim não é assim que funciona, né? Eu sempre estruturo os tópicos que eu vou escrever e eu me baseio em alguns pontos para poder montar essa estrutura. Então, se você tem curiosidade de saber como é que eu monto essa estrutura, acompanha comigo nesse vídeo porque eu vou mostrar tudo como é que eu faço e vou contar vários segredinhos de como é que eu estruturo então a escrita da minha tese. Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! Foram alguns meses ali fazendo análise, mas finalmente já terminei, assim, o grosso, a codificação já terminei. E agora eu já até gerei alguns mapas, né, alguns gráficos no próprio Atlas TI. Não são gráficos, mas são mapas mentais, mostrando as relações entre os elementos, né, o que eu descobri entre os meus resultados para representar visualmente o que eu encontrei através da minha análise. Agora, estou partindo para a parte de escrita. Eu sempre deixo por último a escrita porque eu sempre comento, né? Se eu não sei o que escrever, ou se eu não tenho resultados da minha análise, o que adianta eu sair escrevendo? É bem aquele momento assim de travou, deu branco, porque a gente fica olhando aquele Word, né, com aquele iconezinho ali piscando e a gente não sabe como é que a gente vai começar a escrever. Então eu tenho todo um processo para estruturar a minha escrita. O que seria estruturar essa minha escrita? Organizar o meu raciocínio em tópicos para então começar a escrever. Só que para eu estruturar esse meu raciocínio em tópicos, eu tenho algumas tarefas ainda para fazer. Eu procuro alguma ajuda e é isso que eu vou contar aqui nesse vídeo hoje, então acompanha comigo até o final porque eu vou mostrar todos esses segredinhos. Mas para tudo, se você é novo aqui no canal, já clica aqui embaixo, já se inscreve e já marca a sinetinha para receber as notificações de quando tem vídeo novo por aqui ou de quando a gente está ao vivo. E dá sempre uma olhadinha na descrição do vídeo. A gente deixa vários links com materiais que podem te ajudar na tua pesquisa. Então vamos lá, agora que eu já terminei a análise, eu já tenho uma ideia do que são os meus resultados e o que eu vou escrever ou o que eu tenho que escrever no meu artigo. Então, primeira etapa, check, concluído. A partir de agora, eu tenho que olhar para o meu artigo. Então, como a minha tese são 3 artigos, essa é só a parte do artigo 2, ok? Então, quando eu fiz lá o meu projeto, lá no início do doutorado, antes da minha qualificação, eu montei a estrutura do meu segundo artigo. Eu escrevi introdução, revisão de literatura e método. Isso tudo eu já tinha escrito naquela outra versão. Claro, não vai ficar igual, com certeza eu vou mudar muitas coisas, bastante coisas, para falar a verdade. Eu estava dando uma olhada aqui na versão anterior, mas eu tenho pelo menos um ponto de partida, eu não estou fazendo do zero. Isso é engraçado porque eu vejo muitas pessoas, às vezes, né, passou a qualificação e parece que esquece que fez um projeto, parece que esquece que fez uma revisão de literatura, que já começou a pesquisa, e aí parece que volta e quer fazer tudo do zero, quando na verdade a gente já está no meio do caminho, a gente já fez uma parte da nossa pesquisa, que é uma parte bem importante, para falar a verdade, que é ali o problema de pesquisa, objetivos, introdução, né, revisão de literatura e método. Então, a partir do momento em que eu já olhei então o que eu tinha lá no meu artigo, eu já me dei conta que eu vou ter que fazer algumas alterações. Que tipo de alterações são essas? A estrutura do artigo que eu tinha montado era para um artigo, como é que eu posso explicar? Empírico. Vou lá a campo, coleto os dados, né, faço análise e mostro os resultados. Quando, na verdade, esse meu segundo artigo ele vai ser um artigo metodológico. Eu vou ter a parte empírica, eu vou ir lá a campo, coletar, já fiz isso, né? Coletei dados, fiz análise, mas a estrutura do artigo é um pouco diferente, porque eu tenho que dar mais ênfase ao método, porque eu estou entregando, a minha contribuição para a literatura é o método e não os resultados que eu encontrei. Essa vai ser uma outra parte da minha tese, mas nesse segundo artigo, o objetivo do artigo é ser um artigo com contribuição metodológica. Eu vou contribuir para a literatura mostrando de que forma
eu usei esse método, né? Esse método específico que é um método que está bastante envolvido com uma teoria que eu trabalho na minha tese. Tá, Amália, mas e como é que você faz isso, né? Muita gente me pergunta. Então, eu vou comentar um primeiro segredinho, né? De como é que eu começo a estruturar, então, a escrita do meu trabalho. Eu uso um conceito da área do marketing chamado benchmarking. Quando uma empresa quer melhorar os seus processos, uma forma é o benchmark. O que é isso? A gente olha para a concorrência, vê o que a concorrência está fazendo de melhor e, em muitos casos, a gente adota esses processos para melhorar o processo da empresa ou inova, né? Ah, tal empresa concorrente está fazendo assim, de repente a gente poderia melhorar esse nosso processo assado. Então a gente vai e olha o que outras empresas estão fazendo. Eu adoto esse método da área do marketing para minha vida acadêmica também. Mas como é que eu faço isso? Eu vou para a literatura. Eu busco artigos científicos. Lembra lá aquela minha pastinha que eu falei, que eu tinha tudo organizadinho? Eu até vou deixar o cardzinho aqui em cima do vídeo que eu mostrei, quando eu mostrei como é que eu organizo os meus artigos, os artigos que eu leio. Então eu vou lá para os artigos que eu li e eu busco modelos. Ah, mas isso não é plágio? Não, porque eu não vou copiar o texto que está aqui. Muito pelo contrário. Mas eu vou olhar o que os autores fizeram. Então eu peguei artigos científicos que eu li anteriormente que são focados no método, não são focados nos resultados. São artigos científicos que sugerem para a literatura métodos, e principalmente métodos relacionados à temática que eu estudo, à teoria que eu estou estudando na minha tese. Então, são artigos super alinhados que eu já até citei no meu trabalho, e eu vou olhar agora como que ele está estruturado. O foco da minha leitura agora vai ser exatamente como é que os autores estruturaram. Como é que eles estruturaram o capítulo de método desse artigo? Desses artigos, né? Acho que eu peguei aqui uns 4 ou 5 artigos. Como é que eles estruturaram o capítulo, a seção de método do artigo? Como é que eles estruturaram a seção de resultados do artigo? O que eles deram mais ênfase? O que eles deram menos ênfase? Como é que eles justificaram o trabalho? Como é que eles apresentam esses resultados? Como é que eles sugerem contribuições para a literatura? Isso tudo eu vou olhar com calma em cada um desses artigos e sempre fazendo a relação, ok, como é que eu posso fazer isso no meu artigo? Então, eu sempre olho o que os melhores estão fazendo para tentar, então, trazer isso para o meu artigo. A partir disso, então, eu vou fazer um esquema, quase como se fosse um sumário, um índice, com os tópicos, como eu organizaria os tópicos do meu trabalho, da minha pesquisa, para poder, então, moldar a minha linha de raciocínio. Ah, beleza, primeiro eu preciso falar sobre isso, depois eu preciso falar sobre isso, depois eu preciso falar sobre aquilo. Eu vou moldando, quase como se eu fosse montar o sumário do artigo antes de escrever o artigo. Nesse momento eu vou focar, claro, no capítulo de resultado, método, resultados, considerações, para depois voltar, então, fazer as alterações na revisão de literatura e na introdução. Eu sempre deixo a introdução por último. Enfim, é a parte mais difícil, mais complexa de fazer de um trabalho, na minha opinião, é a introdução, seja de um artigo, de uma dissertação, de uma tese. Então, eu acabo deixando por último essa parte. Então, a minha ideia agora é olhar para esses artigos, é o que eu vou fazer, vou ler esses artigos novamente. Não ler com calma, aquela coisa que eu já li eles várias vezes, mas vou focar na estrutura do artigo, como é que os autores focaram na contribuição dessa pesquisa, como é que eles deram ênfase à parte do método, como é que eles explicaram, como eles aplicaram o método, para eu poder então pensar, poxa, se eles fizeram isso, como é que eu posso fazer isso na minha pesquisa? Como ficaria melhor eu dar mais ênfase a esse método que eu estou aplicando, explicando quais foram os principais vantagens de aplicar esse método, as principais dificuldades de aplicar esse método, para eu poder então estruturar esses tópicos como se fosse um índice, exatamente como se fosse um índice de um livro, de um artigo, né? Eu vou colocar lá, preciso falar sobre isso, depois sobre isso, aí eu vou falar sobre esses pontos, depois eu vou falar sobre esses pontos. Inclusive, por exemplo, se eu tenho lá um tópico, né, contribuições, eu vou ter a contribuição teórica do artigo, a contribuição metodológica e a contribuição prática, provavelmente, né? Então, dentro de contribuição teórica, o que eu vou escrever? Eu tenho que escrever que a contribuição do meu trabalho, a contribuição teórica do meu trabalho é essa e essa. Eu coloco tópicos, né?
itens, essa contribuição e essa contribuição. E sempre bem específico, assim, nunca nada genérico do tipo, vai melhorar entender a experiência do consumidor. Isso todo mundo faz, né? Mas o que o meu trabalho se diferencia dos outros trabalhos para trazer essa contribuição para a literatura teórica? O método que eu apliquei, como que o método que eu apliquei vai contribuir para melhorar a literatura e as próximas publicações. Então eu faço item por item certinho ali, antes de começar a escrever. E aí eu tenho lá todo um esquema, um sumário. Depois eu vou escrevendo no mínimo um parágrafo para cada item. Claro que isso varia muito, assim, mas a gente tem que ter uma coisa que eu sempre tive desde o início do mestrado, a gente tem que ter um ponto de partida. Mas não é perfeito, não, nunca vai ser perfeito, e você não vai fazer uma versão perfeita de primeira. Não existe isso. Então eu preciso ter um ponto de partida. Alguns professores chamam de boneco, de esboço, aí cada um chama do jeito que quiser. Então eu preciso ter assim, um ponto de partida. Então, a partir desses tópicos, eu começo a criar então um parágrafo explicando aquele tópico, um parágrafo para cada tópico. Se ficou pouco, de repente, esse parágrafo aqui precisa de mais explicação, aí depois eu vou então ampliando. Mas o trabalho, você nunca vai escrever de cara, assim, escrevi maravilha, eu sou o novo Shakespeare. Não existe isso, é um trabalho constante de várias revisões. Mas a gente só vai conseguir revisar algo se eu tiver algo, né? Então eu preciso começar a escrever alguma coisa, mesmo que esteja bizarro, mesmo que tenha erros, mesmo que não faça sentido, alguma coisa eu preciso começar a escrever para ter um ponto de partida. Então eu tenho lá essa estrutura, eu começo então a preencher esses itens com um parágrafo, e aí depois eu vou lendo e vou vendo a necessidade de explicar mais um ponto, ou de repente diminuir uma explicação. Isso também vai depender do tamanho do trabalho, né? Se é um artigo, ele é mais conciso, mais objetivo. Se é uma dissertação, uma tese em formato de monografia, eu tenho mais espaço para explicar. No meu caso, são artigos, então eu também não tenho muito espaço, eu tenho que ser bem mais objetiva. E aí, então, eu vou começar a estruturar esses parágrafos e depois, claro, ler, reler e fazer essas alterações, essas revisões. Mas então é assim que eu me organizo. Já estou nessa parte, então agora ler esses artigos, né? Olhar com calma como é que eles estruturam esses resultados, como é que eles explicam a parte metodológica desses artigos, como é que eles organizam e apresentam as contribuições para a literatura, para eu ver de que forma eu posso estruturar o meu artigo, de como é que eu posso estruturar o meu texto para então sair escrevendo. E é isso que eu vou contar nos próximos vídeos por aqui. E você, como é que está indo essa pesquisa? Está conseguindo escrever tua dissertação, tua tese, teu artigo? Deixa aqui nos comentários, eu adoro saber. E a gente se encontra então no próximo vídeo. Até!